Vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. E na sexta a gente ainda está acompanhando para poder saber qual será o resultado. No jogo do Espanhol não tem nada. No jogo da Roma vamos pegar o menos 0,25 ao vivo. E aqui vamos pegar o mais de 2 gols. Então tomara que no momento que você esteja assistindo esse vídeo a gente tenha bons greens. Para sábado, pessoal, eu separei aqui uma quantidade grande de jogos. Então vou passar dicas para vários confrontos, bilhetes no final, triplo de artilheiro. Então se você é novo aqui, já dê essa moral para a gente, deixando o seu like e também a sua inscrição. Se você gosta dos meus palpites e usa eles para poder fazer as suas análises, também pode passar para os seus amigos o nosso vídeo, que aí você vai ajudar a gente a crescer cada vez mais, beleza? Vamos rodar a vinheta aí para a gente poder analisar para vocês todos esses jogos de sábado e que seja um excelente final de semana de bets pra gente. Fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Dicknard aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro jogo do dia. Jogo do Newcastle contra a equipe do Bournemouth. Duas equipes que estão em forma muito boa. Newcastle na 4ª colocação, o Bournemouth na 8ª. O Newcastle chega aqui com uma sequência de 9 vitórias seguidas. Um desempenho simplesmente impressionante e capitaneado esse desempenho muito por conta de uma defesa muito forte e de um ataque também que produz muitos gols. O time do Newcastle chega aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 das últimas 10 partidas sem sofrer um gol sequer. E para o confronto de hoje, quer vencer para poder incomodar ainda mais na parte de cima, sonhar aí, quem sabe, com um título no momento, já que os times aqui da frente estão dando umas tropeçadas. A equipe tem o Anthony Gordon jogando muito bem, inclusive recomendei gol dele na última partida, ele acabou marcando, mas é o Alexander Isak que está produzindo muito bem ofensivamente e marcando muitos gols, artilheiro da equipe. O adversário, por sua vez, é a equipe do Bournemouth, que, como a gente viu, está na 8ª colocação e também está invicto a uma série de partidas. São 10 partidas de invencibilidade, 9 na Premier League, a melhor marca do Bournemouth em sua história. O time, muito bem treinado, conseguiu um empate diante do Chelsea e foi injusto, porque o empate do Chelsea veio no finalzinho e o Bournemouth jogou para poder conseguir a vitória. Apesar de muitos desfalques como Senesi, Tavernier, Julián Araújo, Sinisterra. Sinisterra foi titular durante muitos jogos na temporada passada, o Nau, Hill. O time está conseguindo render muito bem, principalmente por conta dos homens de frente, né? O Brooks, o Kluivert, o Semedo e também o Atarra. O Newcastle tem sido absoluto nos seus jogos, mas tem dois fatores que me fazem acreditar que o Bournemouth pode cumprir esse handicap de mais 1,5, ou seja, se perder por até um gol a gente ganha tudo, só perde se a gente perder por 2 ou mais. O Newcastle está sim com uma boa defesa, mas o Bournemouth está invicto nos últimos 10 jogos também. É um time que tem um histórico muito interessante diante da equipe do Newcastle, inclusive não perdeu os últimos 4 jogos. Então o Bournemouth é uma equipe que pode incomodar. Eu achei simplesmente esse favoritismo do Newcastle muito exagerado. Eu entendo sim a forma do time muito boa, mas o Bournemouth ele tem sido seguidamente subestimado e é um bom time para poder cumprir handicaps, até porque, embora a defesa do Bournemouth do Newcastle venha muito bem, a do Bournemouth também não é ruim não, com só 0,9 gols, então acho que o handicap do Bournemouth é uma pedida interessante para essa partida, e eu gosto mais do que o mais de 2,5, 3,5 que tá a linha aí, porque por conta principalmente das defesas, então o jogo pode morrer com 2 gols. Seguindo em frente, a gente tem o Liverpool visitando a equipe do Brentford. O Brentford que conseguiu um empate milagroso diante da equipe do City, mas a sequência recente aqui é simplesmente muito ruim, né? O time com novamente muitos desfalques, muitos problemas defensivos, embora a frente consiga lutar, o time acaba tendo muitas fragilidades e isso é muitas vezes explorado pelos adversários. O City dá aquela desligada, né, aquele vacilo, e o Liverpool também tem vacilado, né, na Premier League já deu 2 tropeços aqui, um diante do Nottingham e um diante do United, e está vendo os seus adversários se aproximarem. A vantagem que já foi maior está agora de apenas 4 pontos, mas o time tem um joguinho a menos aqui, então segue numa sequência muito boa. 2025 não começou perfeito, mas 2024 foi absurdo, com o técnico do time conseguindo 40 vitórias, somando Liverpool e Feyenoord, e apenas uma derrota. O Liverpool chega para este confronto, como eu falei, com o empate diante da equipe do Nottingham. Foi um jogo muito movimentado, muito pegado, de duas boas equipes, né? E agora fora de casa, na minha visão, o Liverpool não é o City, o Liverpool não vai vacilar, o Liverpool vai vencer. O Brentford tem muitas fragilidades defensivas, fragilidades que casam muito mal contra o time do Liverpool. Não à toa, nos últimos confrontos diretos, o Liverpool praticamente atropela todas as vezes o Brentford. Então, vitória do Liverpool aqui é o mais indicado para esta partida. A cotação está em 1,45, qualquer coisa acima de 1,65 já pode ir
que o Liverpool vai vencer, e para bilhete é interessante também. Liverpool empate anula, Liverpool chance e tudo mais. Seguindo em frente, temos Leicester e Fulham, e eu acreditei que o Leicester conseguiriam seguir um bom desempenho aqui depois da goleada, mas não. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas seguidas na Premier League, coloca o time na zona de rebaixamento e muito ameaçado para poder bater e voltar, né? O Leicester, que tem a história das mais bonitas recentes do futebol, com aquele título incrível, mas que depois perdeu seu dono com um acidente de helicóptero muito triste, e o time acabou dando uma desandada, foi rebaixado, mas ainda assim conseguiu voltar, e é uma potência com bons jogadores, e o fato é que os gols não vão saindo, né? Mas o Leicester consegue produzir para poder sair os gols. É que a hora a bola não entra. Parece que entrou tudo contra o Queen's Park Rangers, e na Premier League, com times mais complicados, a situação tá ficando um pouco pior. O time vai enfrentar o Fulham e tem boas condições de vencer, porque o Fulham, embora esteja invicto nos últimos 9 jogos, ele tem aqui nada mais nada menos do que 6 empates, né? Então é um time que empata demais. E se essa sequência, por exemplo, aqui fosse de derrota, ia ser 1, 2, 3, 4, contando como derrota, 5, 6 jogos sem vencer, com 7 dos últimos 10 sem vencer também. Então o Fulham realmente não está mal, mas também não está essa Coca-Cola toda. O time briga lá em cima, sim, tem bons jogadores de frente, mas no jogo contra o West Ham, na última partida, acabou tendo a sua defesa aí vazada 3 vezes. Embora o ataque seja muito produtivo, essa defesa que sofre gols aqui está deixando um pouquinho a desejar. Fato é que o Fulham é melhor time do que o Leicester, tem boas condições de vencer, mas achei o favoritismo um pouquinho exagerado, 1,80 para um jogo fora de casa. Eu acho que o Fulham ainda não faz valer isso tudo, não. O desempenho da equipe, como eu falei, é interessante. O Jimenez está jogando bem. O Iwobi caiu de produção, mas ainda assim é um jogador que entrega. Diante das tropeçadas da equipe do Fulham e da necessidade grande da equipe do Leicester, eu acho que o mais de 1,5 aqui casa muito bem com esse jogo. Tem tanto 2 gols para o Fulham como 1 gol para cada lado. E a gente tem aqui o mais de 1,5 como uma boa pedida para essa terceira partida. Quarta partida, a gente tem a equipe do West Ham recebendo o Crystal Palace. E o West Ham encerrou uma sequência ruim aqui, com uma vitória diante da equipe do Fulham por 3-2, vinha de 3 derrotas, inclusive na ida aqui do jogo da FA Cup diante do Aston Villa. O novo treinador finalmente conseguiu fazer esse ataque produzir, mesmo com os desfalques, né? Porque o Fulham, ele não está podendo contar com o Fulkrug, que está lesionado, nem com o Antônio, nem com o Bowen. Quem fez gol no último jogo foi o Salsic, ele é o artilheiro da equipe no momento. Paquetá tá como centroavante aqui na pré, esse treinador só pode estar louco da cabeça, né? Porque era muito melhor colocar o Kudus lá como referência, mas isso aí deve mudar. Fato é que o West Ham em casa é onde ele consegue os seus melhores resultados, embora sejam sempre jogos aqui muito movimentados e nada de absurdo também ao nível das atuações. Do outro lado, a gente tem o Crystal Palace, que é uma equipe muito, como eu falo, de meio de tabela mesmo, né? O Crystal Palace no momento ele tá brigando aqui para não cair, mas ele não vai cair, é um time estruturado, já vem de 4 jogos sem vencer, e o grande ponto é que o nível de atuações do Crystal Palace ele é alto, por mais que os resultados às vezes não venham, ele consegue entregar. Tirando os 2 jogos contra o Arsenal aqui, o Crystal Palace simplesmente conseguiu ficar invicto nas últimas 8 partidas, né? Com vitórias muito contundentes, empate diante do City, vitória fora de casa diante do Brighton, a partida muito boa diante do Leicester também. Então, assim, o Crystal Palace tem tudo para poder fazer um jogo bem duro diante da equipe do West Ham. Eu queria comprar alguma coisa pro Crystal Palace se ele fosse zebra aqui, mas ele não tá como zebra, né? Ele tá como um ligeiro favorito, então eu acho que o valor vai pro mercado de gols, na minha opinião. 2 ataques que têm muita capacidade de produção, 2 defesas que não se sustentam tanto, então mais de 1,5 também é uma ótima pedida aqui nessa partida. Para poder finalizar, a gente tem o Arsenal recebendo a equipe do Aston Villa, e o Arsenal conseguiu uma vitória de virada aí diante da equipe do Tottenham e mostrou que em casa realmente é muito difícil ser batido. Se eu não me engano, acho que só o Newcastle conseguiu vencer o Arsenal fora de casa nessa temporada. Todos os outros jogos, a equipe do Arsenal conseguiu vencer e vencer muito bem. A equipe vai enfrentar o Aston Villa, que cresceu muito de produção nos últimos jogos, né? O Aston Villa vinha de alguns tropeços aqui recentes, inclusive no jogo da Champions, mas agora ele engrenou uma boa sequência aqui, venceu fora do Leipzig, a gente estava nesse jogo aqui, e também conseguiu vencer a equipe do City. Nos últimos jogos venceu o Leicester, o West Ham pela Copa de virada, e também a equipe do Everton fora de casa. Foi a primeira de 8, a segunda, na verdade, de 8 jogos fora de casa que o Aston Villa conseguiu a vitória. Vamos conferir, é isso mesmo, ó, 2 vitórias em 8 jogos. Então o Aston Villa não vinha jogando bem fora dos seus domínios. No confronto direto, o time consegue fazer bons jogos diante da equipe do Arsenal aqui.
Venceu o último, né, na temporada passada, mas perdeu já dentro dos seus domínios. Eu vou recomendar para vocês esse jogo, pessoal, a vitória do Arsenal ao vivo. Por mais que o time tenha dado algumas tropeçadas recentes, como diante do Brighton, se não me engano, teve um expulso, diante do Newcastle, um jogo de Copa onde é totalmente compreensível o time, e também na Copa aqui diante do United, na Premier League, que parece ser o principal objetivo do time já há bastante tempo. A equipe não vem vacilando, com bons jogadores aqui no seu elenco, né? Conseguindo suprir a grande ausência do Saka e também do Tomiasso e do Jesus, Gabriel Jesus, que machucou de novo. Para mim, o Arsenal, cedo ou tarde, vai conseguir marcar o seu gol e vencer. E a partir de 1,72 eu vou na vitória do Arsenal. Dupla chance para bilhete, eu gosto, tá? Eu não vejo muita zebra aqui não. O Arsenal deve vencer por 2-1 na minha visão. Indo para o Campeonato Espanhol, pessoal, a gente tem o primeiro confronto aqui do Leganés contra a equipe do Atlético de Madrid. O Leganés está lutando contra o rebaixamento aqui no momento, apenas 19 pontos. É um time que tem muita limitação, principalmente do lado ofensivo, com apenas 18 gols marcados no campeonato. A defesa sofreu 29 e as atuações realmente não são muito boas. Apesar disso, nos últimos jogos, o time conseguiu 2 vitórias na Copa do Rei contra adversários mais frágeis e arrancar um empate na La Liga. O ponto negativo é que em casa o time perdeu os últimos 3 jogos e é realmente uma das equipes mais frágeis do campeonato. Do outro lado, a gente tem uma das equipes mais em forma da Europa no momento, que é o Atlético de Madrid, atropelando seus adversários em qualquer uma das competições, seja a Copa do Rei, seja a Liga dos Campeões, seja a própria La Liga, onde venceu o Barcelona e o Osasuna nos 2 últimos jogos. A equipe tem um ataque muito produtivo, com o Griezmann comendo a bola nessa temporada, com o Juan Álvares também jogando muito bem, e um meio-campo de muito gabarito, além de uma defesa forte. Então, o time do Simeone ele fez uma mudança, porque ele tradicionalmente sempre foi um time de defesa muito forte, mas que ganhava de 1-2. Na temporada passada foi um time que fazia muitos gols, mas também que sofria mais. Nessa parece que ele encontrou o equilíbrio e tá tanto com uma defesa sólida quanto um ataque muito produtivo. Então a vitória do Atlético de Madrid aqui é totalmente possível, o time vencer por 1-2-0 fora de casa, e a minha indicação é a vitória do Atlético de Madrid neste confronto. Seguindo em frente, nós temos o Betis recebendo a equipe do Alavés, e o Betis não chega bem em 2025 não, né? Nas 3 partidas que disputou, venceu esse aqui por 1-0 magrinho, depois perdeu forma muito inesperada para o Valecano fora de casa, e depois tomou 5 do Barcelona no meio de semana aqui, sacolado. Então, um time que tem que retomar o caminho das vitórias para um time que está lá na parte de cima da tabela, né, em 10º aqui no momento, com o ataque produzindo bem aqui, 21 gols, mas a defesa dando uma entregada. Pode melhorar nos 2 lados da bola. O adversário hoje parece o ideal para o Betis retomar o caminho das vitórias, porque o Alavés já não vence há 8 jogos. É um time que tem muitas limitações no lado defensivo, um time que pouco também consegue agredir os seus adversários e que fora de casa é um dos piores da competição. A gente é filtrar pelos critérios casa fora, a gente vê um Betis praticamente invicto aqui nos últimos jogos e um Alavés ganhando apenas um joguinho de adversário muito frágil. O Betis não faz valer um favoritismo de vencedor do jogo, né, o famoso Money Line, mas o menos 0,25 ao vivo aqui eu gosto bastante. É a minha indicação para essa partida. Para poder finalizar, a gente tem o Getafe recebendo a equipe do Barcelona. A gente sempre viu o Getafe muito sólido, muito forte nos seus jogos em casa. Em temporadas passadas ele foi bem. Esse ano ele não está conseguindo render tão bem assim. O Getafe chega para este confronto aqui com apenas 4 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Apesar da defesa ser muito sólida com 16 gols, é o pior ataque da competição junto com o Valladolid, apenas 13. Isso já vem desde a temporada passada, né, com o Getafe sendo um time muito limitado ofensivamente. E isso contra um time como o Barcelona é a receita do terror, né? O Barcelona venceu os últimos 4 jogos fora dos seus domínios, não perdeu nos últimos 7 e chega aqui com muita moral após a tamancada que deu no Real Madrid e também a mancada que deu no Betis. São 10 gols nos últimos 5 jogos e os jogadores jovens, mas quem tá jogando mesmo lá é o Rafinha. Nível de atuação de gala junto com o Yamal. 2 craques, né? Tem o Lewandowski para poder brocar, então o Barcelona também é grande favorito. Eu tenho um pouco de resistência de pegar handicaps do Barcelona, ele possibilita vitórias ao vivo, é o que eu vou indicar nesse jogo. Vitória do Barça ao vivo aqui diante da equipe do Getafe é o que eu mais gosto para essa partida. No campeonato italiano, pessoal, a gente tem 3 joguinhos interessantes também. O primeiro deles é Bolonha e Monza. O segundo é Juventus e Milan, que eu não vou fazer nada. Inclusive tem um bilhete de cartões aí no final desse jogo só. E o final, Atalanta e Napoli. Então a gente tira aqui o jogo do Juventus e Milan, o clássico, né? Vamos para porradaria nele. E jogo do Bolonha contra o Monza me parece o ideal para o Bolonha retomar o caminho das vitórias. O time fez um jogo muito interessante diante dos últimos 2 adversários. O empate diante da Roma foi muito injusto, porque ele jogou melhor,
tomou um golzinho no final. O empate diante da Inter, ele foi justo, porque o time estava perdendo, mas conseguiu o empate com uma atuação de muita garra de uma equipe que se defende bem, mas que também quando consegue produzir, consegue incomodar os seus adversários. É uma equipe que ainda está na Liga dos Campeões, vai ter jogo na semana que vem, é meio que tudo ou nada, mas o time não pode deixar de desfocar no Campeonato Italiano não, porque o objetivo é voltar para participar, para poder disputar mais uma vez competição europeia. Cássio Domingos, Odegaard e Orsolli estão lá na frente, comandando aí nesse 4-2-3-1, um time que vai enfrentar a equipe do Monza, que é o pior time do campeonato, que apesar do respiro recente aqui nos últimos jogos, é um time muito limitado, conseguiu surpreender a todo mundo vencendo a equipe da Fiorentina, mas isso fala mais mal sobre como a Fiorentina entrega, né, do que sobre o Monza. Fato é também que o Monza marca gols em praticamente todos os jogos aqui, então isso coloca o time sempre como um risco. Apesar disso, né, o Bolonha, ele tem uma defesa muito estruturada, eu acho que é isso que vai fazer valer, porque a defesa do Bolonha não se sustenta, do Bolonha não, do Monza não se sustenta, e o ataque do Bolonha entrega, então essa discrepância aqui me faz colocar o Bolonha como favorito, e a minha indicação é uma vitória do Bolonha diante da equipe do Monza. O Atalanta recebe a equipe do Napoli, né? A briga aqui que é uma briga pelo título no momento, embora a Inter esteja aqui no meio e também é o meu favorito, inclusive, porque pode com 20 jogos aqui empatar. O Napoli tá jogando demais e a Atalanta é que tropeçou, né? Desde que começou o ano aqui no final do passado, já são 4 jogos sem vencer, com 3 empates e a derrota no jogo da Supercopa. O time que vinha marcando a média de 2 gols em casa também. Segue invicto, mas não conseguiu fazer e não conseguiu vencer a equipe da Juventus. Agora, diante do Napoli, tem uma estatística curiosa, que nos últimos jogos em casa, o Napoli perdeu os 3 para o Napoli, mas nos últimos jogos fora, a Atalanta venceu. Então esse time recente da Atalanta venceu o Napoli, mas nos jogos em casa, quem está vencendo é o Napoli. Venceu aqui, ó. Olha que coisa louca, né? Venceu 1, 2, 3 dos últimos jogos que disputaram aqui nas temporadas 22 e 23. Nessa temporada, a Atalanta venceu os 2. O fato é que o Atalanta vem tropeçando nos seus jogos e o Napoli vem voando, né, com 5 vitórias seguidas. Eu achei o favoritismo da Atalanta aqui, embora tenha um time forte, um pouquinho exagerado. Por mais que o time esteja invicto aqui, eu acho que o Napoli pode conseguir buscar um resultado e eu vou recomendar aqui o dupla chance da equipe do Napoli diante da equipe da Atalanta. O Napoli tem um ataque agora com o Politano, com o Lukaku, o Atalanta está com o Kolasinac suspenso, com o Quadrado fora e o Scamacca já fora há bastante tempo. Sei que o Ketaler tá jogando muito bem, que o Lookman também, mas ainda assim é um confronto que é mais equilibrado do que as odds estão colocando. Então, para mim, o valor está na equipe do Napoli. Indo para o campeonato alemão, a gente começa com Stuttgart e Freiburg. Confronto que tende a ser bem interessante, que as duas equipes que estão em boa forma no campeonato, né? O Stuttgart ele chega aqui para essa partida após um 2-1 de virada diante da equipe do RB, mostrando que o time em casa é um time muito difícil de ser batido. A gente filtrar aqui os jogos em casa da equipe do Stuttgart, vai ver que o time tem 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate apenas em casa nos últimos 10 jogos. O Freiburg fora de casa não consegue incomodar muitos adversários, não, alterna bastante, né? O desempenho fora e o desempenho dentro dos seus domínios. O Stuttgart tem como jogador principal aqui o seu atacante, né, que é o Demirovic, e o Outmade são os dois da frente, já que o Touré segue fora, além do Diel. O adversário, por sua vez, é o Freiburg, que, como a gente viu, tem sofrido muitos gols fora de casa, mas no último jogo aqui acabou conseguindo uma goleada. E no último jogo, o time mais uma vez conseguiu uma goleada diante da equipe do Frankfurt. Então é um time que, como eu falei, alterna demais o desempenho dentro e o desempenho fora. E o Stuttgart é um time muito sólido dentro dos seus domínios. A cotação está dando favoritismo para o Stuttgart, que tem boas condições de vencer. E a minha indicação, vitória do Stuttgart aqui neste confronto. Se você tiver um pezinho atrás, pode tentar pegar o menos 0,25 aqui, alternativamente um dupla chance se o Freiburg sair na frente. Mas em 1,80 acho que o Stuttgart vai vencer e vai demorar demais esse menos 0,25 aqui, deve ser um jogo de muita pressão, porque o Stuttgart, até em jogos de primeiro tempo também, ele costuma pressionar bastante. O Bayern pega o Wolfsburg e esse é um confronto que o máximo que eu pego é o mais 2,5 gols ao vivo. A média de gols do Bayern em casa é de 4 gols e meio, um ataque simplesmente absurdo, tá? Mas o Wolfsburg tem jogado muito bem nos últimos confrontos também. Eu falei um pouquinho mal diante do jogo do Gladbach, mas, meu, o que esse time tá jogando de bola é impressionante. E eu falei um pouquinho, acho que para poder argumentar mais a favor do gol do Gladbach, que acabou saindo, mas eu deixei de tirar os méritos aqui. Eu poderia ter pego mais de 1,5, mais de 2,5 nesse jogo aqui. Teria entrado até mais fácil, porque os gols até demoraram um pouquinho. Mas ainda assim,
conseguimos o green, que é sempre importante. O jogo, na minha visão, foi um pouquinho bem analisado, só fazendo esse asterisco aqui de que as atuações do Wolves têm sido muito interessantes. O time tem marcado gols aqui em quase todos os confrontos também. Nos históricos entre eles, o Bayern não costuma ter dó, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias nos últimos 10 jogos, em todas marcando muitos gols. Então tem tanto 3 gols do Bayern, como 3 do Bayern, 2 do Bayern e 1 do Wolfsburg. O mais 2.5 ao vivo, se possibilitar aqui, é o que eu mais gosto. Handicaps, eu não consigo ir pro lado do Bayern, porque eu acho muito esticado. Não compro o lado do Wolfsburg também, porque o time tá jogando bem. Então vamos embora pro próximo confronto. Heidenheim e São Paulo. Esse é um confronto aqui de um time que vem num viés pouco interessante de melhor, que é o Heidenheim, contra o São Paulo, que perdeu aqui 3 últimos jogos e está jogando muito mal, apesar da vitória diante do Stuttgart. O time conseguiu perder para o Bochum na última rodada aqui, e o Heidenheim está melhorando um pouco o seu nível de produção. Os times estão aquele meio bate-volta, são 3 times que eram prospectados para cair e que estão cumprindo aí com essa previsão. O Heidenheim tem feito atuações melhores, como eu falei. Uma atuação aqui muito digna diante do VDV, correndo atrás do placar por 3 vezes, enquanto o São Paulo tem um problema crônico de gols marcados. É um time que tem os piores ataques da competição e que fora de casa ainda entrega muito pouco, se eu não me engano, é um dos piores, se não o pior visitante dessa competição aqui, apesar de ter 2 vitórias aqui, não deve ser o pior não. Vamos ver aqui na tabela de classificação, desempenho. Não dá pra ver porque tá tendo jogo no momento. Ainda assim, ó, o time tem 36 gols contra 21 e o ataque de São Paulo é dos piores, o pior do campeonato, como previsto para vocês. Vou recomendar nesse jogo, pessoal, eu tenho visto os jogos do Heidenheim, um time que tem produzido um pouquinho melhor, jogando em casa, com a cotação alta do jeito que tá. O empate no eu acho que protege a gente aqui, porque eu acho que se não vencer vai empatar, e se empatar a aposta é reembolsada. Mas, na minha visão, tem boas chances aqui do Heidenheim vencer. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem Bayer Leverkusen recebendo a equipe do Gladbach. Leverkusen conseguiu uma vitória magrinha aqui diante da equipe do Mainz em casa no último confronto. Foi a 9ª vitória nos últimos 10 jogos em casa. E o time não quer largar o osso da Bundesliga não, onde ele está na 2ª colocação, 4 pontinhos atrás, e já mostrou que quer brigar até o final, até porque a campanha recente tem simplesmente 10 vitórias. É um time simplesmente muito bom, esse time do Xabi Alonso. Patrick Schick, não me canso de elogiar. Wirtz e Grimaldo também muito bem, a defesa muito bem postada, são muitos jogos onde o Leverkusen não sofre gols, e vai pegar o Gladbach, que acabou de tomar uma tamancada pro Wolfsburg, meio até inesperada de certa forma, e um jogo diante do Bayern também que ele perdeu. O Gladbach é um time que tem esse desequilíbrio, né? Uma hora ele faz partidas muito boas, onde tudo dá certo, hora ele faz partidas onde parece que ele toma um gol e ele entra em tilt, sabe? E aí o time vai fazendo 1, 2, 3, e eles meio que não conseguem entender. Mas é um time que ofensivamente também, com o Kleins, consegue incomodar bastante. Nesse jogo aqui, pessoal, eu vou recomendar mais uma vez um mais de 2.5 gols ao vivo. A linha tá em 3,5. Mas eu acho que, diferente do último jogo aqui diante do Mainz, o Leverkusen tem tudo para poder fazer 1, 2, eventualmente até 3, e também tomar um golzinho do Gladbach, que é um adversário perigoso. E como a linha está em 1,20, eu não vou comprar esse handicap não, que está muito esticado, mas também não consigo comprar pro lado do Gladbach, que dá umas desligadas aqui no confronto. Então, fechando aqui o campeonato alemão, vamos no handicap da equipe. Handicap não, mais de 2.5 ao vivo do jogo do Leverkusen. Para poder finalizar, pessoal, temos aqui no campeonato Paulista, Inter de Limeira e Guarani. E esse jogo aqui é um jogo que eu não vou fazer nada. Explico. A Inter de Limeira é um time de Série C que chegou nos playoffs para poder... Acabou sendo eliminado pelo Maringá. Trouxe 14 jogadores, outros ainda vão chegar. Então é um time que está em montagem, mas é um time nível de Série C, que é de Série D, na verdade, né? Mas com os reforços pode repetir o que foi uma boa campanha na temporada passada. Mas vai enfrentar um Guarani que fez uma partida muito interessante na estreia, né? 38% de posse, fez um gol logo no começo, depois soube ser pressionado e depois fez um gol no contra-ataque. Então, assim, o Botafogo pouco conseguiu criar, o gol cedo ajudou o Guarani, que sentou em sua vantagem. Ainda não acho que esse time vai voltar a dar orgulho para a torcida assim, mas pode fazer um jogo digno diante da equipe de Limeira. Não sei quanto desgaste vai pesar, início de temporada. Fato é que eu achei bem equilibradas as cotações aqui e eu vou acabar ficando de fora aqui desta partida. Acho que a Inter de Limeira pode incomodar, mas eu queria ver um pouquinho mais, porque eu tô com receio de ter uma discrepância grande, e é um time de Série D com um time de Série C, mas que vem da Série B, então um desnível grande aqui. Noroeste Palmeiras, pessoal, vou fazer das apostas mais doidas que eu já vi aqui no canal. Eu gostei muito do Noroeste contra a equipe do Velo, foi uma partida muito boa. Cara, é óbvio que tem uma discrepância absurda entre os dois times, mas eu vi um time muito bem fisicamente,
criando boas chances, conseguindo se defender bem. E eu acho que o Palmeiras, depois de uma estreia aqui, onde ele dá uma acalmada nos ânimos da torcida, onde ele vai com os seus principais jogadores e tem a questão do campo neutro, eu acho que o Palmeiras ainda vai sentir um pouco de desgaste, um dos times que menos descansou. E aqui na prévia já tá para poder poupar alguns jogadores importantes aqui da equipe. Eu não tô vendo mesmo aqui o próprio Estevão na prévia aqui do Palmeiras. Então, eu acho que o Noroeste pode aprontar uma zebra aqui. Sendo a primeira rodada do estadual, eu vou colocar aqui um 0,25 na vitória do Noroeste. Não é nem dupla chance, não. Vou vitória do Noroeste, porque vai que tem 2 gols aí, rola um pagamentozinho antecipado. Ó, de 10,5. Achei demais para um time que mostrou uma primeira partida tão boa, embora o Palmeiras seja o Palmeiras, essas desligadas em estaduais aqui, essas zebras são muito mais propícias. Se fosse isso um Brasileirão, eu acho que eu jamais enviaria. O Palmeiras ia estar totalmente focado, mas, enfim, jogo fora aqui, para mim tem boas condições. E para poder finalizar, pessoal, eu vou analisar o confronto da Portuguesa contra o Horizontino. Não gostei muito da Portuguesa, é um time que vai ter um aporte, vai ter alguma mudança, que pode voltar a dar alegrias aqui para a torcida, mas são muitos jogadores novos, o projeto é novo, óbvio que jogar no sintético é complicado, até agora a volta do jogo em casa, com a torcida, com empolgação, mas o Novo Horizontino fez aquele jogo clássico, né, de Novo Horizontino, né, que é pressiona, 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 toma um gol esquisitíssimo com a Ponte tendo um jogador a menos, depois pressionou, escanteio, escanteio, escanteio e o gol não saiu. Impressionante. Foi um massacre em termos de estatística para o Novo Horizontino. 14 chutes ao gol, teve tudo, só faltou a bola entrar. É um time de segunda divisão, mas com preparação e com estrutura de primeira divisão para poder enfrentar uma Portuguesa nova. Então, mesmo fora de casa, que eu acho que o Novo Horizontino pode incomodar, eu vou nesse menos 0,25 aqui do Novo Horizontino. E esses são os meus palpites para sabadão. E pergunto a você quais os seus, é só comentar aqui. Para poder finalizar, pessoal, vou passar para vocês alguns bilhetes aí. E o primeiro deles é a nossa triplinha da rodada, a nossa tripla de artilheiros do fim de semana na Premier League. Vamos pegar primeiro aqui o jogador que não tem como deixar, né? Que é o Isaac, da equipe do Newcastle, o grande atacante, artilheiro, marcando muitos gols aqui, é sempre uma ótima pedida. Em segundo, vamos pegar aqui o Salah, diante do Brentford, Salah artilheiro do campeonato, marca muitos gols também, bate pênalti, o Brentford toma muitos gols, então tem boas chances do Salah brocar aqui. Para poder finalizar, vamos com o Kai Havertz, o atacante de referência do Arsenal. Ele não marcou no primeiro jogo, ele não passa 2 jogos sem marcar, até porque o Gabriel Jesus aqui está lesionado, então poucas opções, deve ter uma minutagem muito alta, e o Kai Havertz para poder finalizar e marcar um golzinho aqui é bem interessante. Na Bundesliga, pessoal, também vamos ter aqui sugestões de jogadores para poder marcar gols aqui. A gente começa, né, com o jogo do Bayern contra a equipe do Wolfsburg. Harry Kane é o grande jogador aqui que está marcando muitos gols, muitos deles de pênalti, sim, mas é um cara que dificilmente passa batida aí sem marcar gols. No lado do Stuttgart, vou no Ermedin Demirovic para poder marcar um golzinho também, o atacante referência da equipe. Para poder finalizar, Florian Wirtz, que marcou 2 vezes na vitória por 3-2 aí no duelo das equipes em agosto, tá? E ele tem produzido muito bem lá na frente, boas cotações, então é outro jogador para poder marcar, beleza? Bilhetinho da rodada para vocês aí que gostam, tá? Dupla chance do Liverpool, dupla chance da equipe do Arsenal, dupla chance do Atlético de Madrid, dupla chance da equipe do Barcelona e dupla chance do Bolonha. Duplinha aqui interessante, Bayern mais Leverkusen. Isso aqui é uma duplinha interessante para este confronto também. E Paulistão para múltipla, aí vocês estão querendo demais, né, pessoal? Então esses são os meus palpites para este sabadão e eu pergunto a você quais os seus. Comente aqui para poder finalizar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de comentar com seus palpites também. E se gostou do vídeo, já sabe, para o que você está fazendo agora, mesmo que seja no celular, não custa nada me ajudar, deixar o like e também a sua inscrição, beleza? Tem um botãozinho aí de hype também, que eu tô querendo pedir demais, mas você ajuda a aumentar a nossa publicação, porque, como eu falei, todo dia eu recebo uma notificação, um alerta do YouTube em relação ao nosso conteúdo, né? O que é triste, porque é uma paixão dos brasileiros agora que está regulamentado. O YouTube, ele segue minando o nosso conteúdo, a nossa audiência, mas a gente não vai parar, vamos seguir e para isso precisamos da força da comunidade, beleza? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas bets!